Irmãos, confesso que estou com muita expectativa daquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Nesses dias, Deus tem ministrado grandes coisas à nossa vida, ao povo do Senhor. Nós temos sido impactados assim com muitas ministrações de Deus ao nosso espírito. E no dia de hoje, na verdade, no início dessa semana, Deus já tinha colocado uma palavra no meu interior, e eu vinha ruminando essa palavra para que eu pudesse conseguir trazer 30% ou 40% daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Abre tua Bíblia em João 8:32. João 8:32. É um versículo bem conhecido por nós. João 8:32. Quem achou diz achei. Quem não achou fala espera. João 8:32 diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco, Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Deus, que haja uma nuvem de glória sobre este lugar, Pai, cativando os nossos pensamentos. Deus, que toda seta do inimigo caia por terra. Deus, todo demônio, todo levante de Satanás caia por terra em nome de Jesus. E que haja, Pai, uma metanoia, uma transformação, Pai, neste lugar, Pai, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Nesse versículo, irmão, aqui no Evangelho de João, Jesus está dizendo a alguns judeus que creram nele: conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo anterior, ele vem dizendo que aquelas pessoas deveriam permanecer na palavra, e assim seriam seus discípulos. Preste bastante atenção aqui. Existe algo por trás aqui, que eu quero que você entenda, e que você pegue isso no teu espírito em nome de Jesus. O mundo, ele se encontra em um caos financeiro, político, na saúde, em todas as áreas, fome se alastrando, tantas coisas ruins nós temos visto. Mas existe algo na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada da fé, que eu e você, um momento, uma hora ou outra, nós vamos ter que aprender a distinguir. Quem está comigo aqui? Eu vou te falar o que é verdade e o que é realidade. Repete assim comigo: o que é verdade e o que é realidade. Existe uma grande diferença entre o que é verdade e o que é realidade. Olha só, você quer um exemplo? 2 Reis 6, 15, 17, conta o seguinte, que Eliseu, ele estava com um servo dele, por nome Geazi, ele estava com um servo dele em uma cidade, e quando Eliseu levanta, a Bíblia fala que a cidade que ele estava rodeada por um exército. Está comigo aqui? A cidade estava rodeada por um exército. E aí o servo dele, naquele momento, com medo talvez, pergunta para Eliseu o seguinte: deixa eu te falar algo, o que nós vamos fazer agora? Aí Eliseu: calma, fica tranquilo, não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí você pergunta: mas como assim? Então dois. E Eliseu fala isso para o servo dele. Verdade versus realidade. Esse é o tema da ministração de hoje. Pega isso no teu espírito. Existe uma grande diferença. Eliseu, ele fala o seguinte, então naquele outro versículo, no versículo em seguinte, ele fala o seguinte: Deus abre os olhos dele, para que ele veja. E naquele momento, o servo de Eliseu consegue ver uma grande multidão de cavalos e cavaleiros e carruagens. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Verdade versus realidade. Pega no teu espírito algo em nome de Jesus. Realidade nos aponta para aquilo que estamos vendo com os nossos olhos físicos. Realidade nos aponta para aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos. Mas verdade nos aponta para aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos espirituais.
Eu posso ouvir um glória a Deus? Verdade é aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos espirituais, irmão. Tem uma grande diferença. O mundo está um caos. Nós estamos lá fora olhando e vendo essa realidade. De fato, tem pessoas morrendo. De fato, existe uma crise. Mas nós, pelos olhos da fé, cremos em uma verdade: que o Senhor continua no controle. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus continua no controle, irmão. Nada foge ao controle do Senhor. Verdade versus realidade. A realidade, ela nem sempre é carregada de verdade. Entenda isso em nome de Jesus. A realidade, ela nem sempre vai ser carregada de verdade, mas a verdade, ela sempre terá o poder de transformar a realidade. Uma pessoa, duas entendeu. Deixa eu te falar algo: a realidade nem sempre é carregada da verdade, mas a verdade, ela sempre vai ter o poder de transformar a nossa realidade. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Essa é a grande diferença, irmão. Em quem você tem caminhado? Em cima da realidade que os seus olhos físicos estão vendo, ou em cima da verdade, daquilo que a palavra de Deus diz que é, de fato é? Talvez você entrou aqui nessa noite falando: Deus, mas eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo aquilo, eu não sei. Mas pelos olhos da fé, irmão, isso aí é uma realidade do que você está vivendo. Mas a verdade, a palavra do Senhor já disse ao teu respeito: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que recebe isso em nome de Jesus? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A verdade, irmão, ela tem nome. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A verdade, ela tem nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu e você estamos fincados, firmados nessa rocha viva, nessa verdade dos céus de Deus para nós, irmãos, nós rompemos. Quem está comigo? Agora eu quero começar a pregar. Abre a tua Bíblia em João 2:1. João 2:1. Você pode abrir dando glória a Deus, porque eu sei que Deus quer fazer algo tremendo neste lugar. Eu mandei mensagem, eu estou montando um grupo, eu estou lendo um livro, chama Daniel Nash. E ele fala o seguinte: ele é um homem poderoso em oração. Esse é o tema do livro. Daniel Nash, um homem poderoso em oração. Inclusive indicação do pastor Mike lá do Monte Carmo. Eu estou montando um grupo de intercessão por esse culto. Daniel Nash era um cara que acompanhava Charles Finney quando ele ia pregar fora. E Daniel Nash, ele ia uma semana antes para gerar em espírito o que iria acontecer naquele lugar. Nossa geração, nós temos perdido muito isso. O hábito, o desejo da oração. Tudo que nós vemos aqui nessa realidade pode ser transformado quando nós nos colocamos na verdade da oração. Você está comigo aqui em nome de Jesus? João 2:1, nós vamos ler até o versículo 13. Quem achou? Amém. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, preste atenção aqui. Sua mãe disse aos seus serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. Preste atenção. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Preste atenção, esse foi o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro milagre que a Bíblia relata sobre Jesus. É o momento onde Jesus começa, dá início, dá um pontapé no seu ministério. Está comigo aí? Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Jesus estava num casamento do qual ele foi convidado.
com a sua mãe e com seus discípulos. Maria, mãe de Jesus, naquele momento, ela vira, na hora que ela percebe a necessidade dentro de uma realidade, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, Maria percebe uma necessidade dentro de uma realidade, e ela fala com Jesus. Só que Jesus dá uma resposta para ela assim: Maria, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria, muito esperta, muito inteligente, naquele momento, uma mulher de fé, sabia quem tinha enviado Jesus, o próprio Deus falou com ela, amém? Fala o seguinte para os serventes: fazei tudo quanto ele vos pedir. Primeira lição que você precisa pegar nesse texto em nome de Jesus, preste bastante atenção, guarda isso no teu espírito em nome de Jesus. A nossa movimentação tem que ser através da verdade e não da realidade. Eu vou te explicar. Você pode ter olhado e achado que Maria estava preocupada só em resolver uma necessidade. Você pode estar olhando para esse texto e falando: Maria está preocupada apenas em resolver uma necessidade, onde o vinho acabou, mas Maria estava muito mais preocupada, pega isso no teu espírito, em manifestar quem era o Filho de Deus. Verdade naquele lugar, uma verdade sendo estabelecida, quem é Jesus. A movimentação dela não foi por causa de simplesmente ter acabado o vinho daquele casamento, que simbolizava alegria, felicidade, mas a movimentação dela foi para que Jesus fosse conhecido. Tem muita gente, preste atenção, isso aqui é para a tua história em nome de Jesus. Tem muita gente que não está vivendo o sobrenatural de Deus, porque ainda não entendeu o real motivo da movimentação. Tem muita gente que ainda não está vivendo milagre sobrenatural sobre a sua vida, como eu preguei semana passada, céus abertos, porque ainda não entendeu o motivo da movimentação, ainda está se movimentando por realidade, ainda está se movimentando por necessidade, e não por uma verdade. Maria sabia quem era Jesus, ela se movimentava porque ela sabia quem era Jesus, e dentro daquele casamento Jesus precisava ser conhecido. Talvez Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Está tudo dando errado porque você está se movimentando só em cima da realidade, tentando mudar uma necessidade, mas Jesus está falando com você o seguinte: pega aqui em nome de Jesus, se movimente pela verdade que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Quem está comigo? Eu posso ouvir um glória a Deus, gente? Nós não nos movemos para que a verdade seja, não nos movemos para que a verdade não seja conhecida, não apenas para que uma realidade seja suprida. Isso é consequência, irmão. Quando nós nos movimentamos por causa da verdade de quem Cristo é, do que a palavra de Deus diz que é, irmão, a realidade ser transformada, a necessidade de ser suprida, se torna uma consequência. Você está comigo em nome de Jesus? Se torna uma consequência sobre a minha e sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Olha o que diz em Atos dos Apóstolos 17, 28, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nele nós nos movemos, nele nós existimos. Você está comigo em nome de Jesus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, é por causa dele. Irmão, não seja impulsionado apenas pela tua necessidade, seja impulsionado pela verdade do que a palavra de Deus diz que é, seja impulsionado por quem Cristo Jesus é. Você está comigo em nome de Jesus? Preste atenção aqui, primeiro ponto que eu aprendo: a nossa movimentação tem que ser através da verdade e não da realidade. Pegou em nome de Jesus? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, volte comigo no texto, e faltando vinho, versículo 3, diz assim: faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, João 2, versículo 3, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Versículo 4, disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser.
E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse Jesus: enchei de água essas talhas. Segunda lição que eu quero que você pegue aqui em nome de Jesus. Jesus continua trabalhando no secreto. Eu vou repetir, Jesus continua trabalhando no secreto. E eu e você precisamos aprender a trabalhar assim também. Entendeu? Jesus continua trabalhando no secreto. E eu e você precisamos aprender a trabalhar assim. Tem milagres, irmão, que está acontecendo na sua vida agora que você nem sabia que precisava acontecer. É ou não é? Eu tenho convicção disso. Existem livramentos que Deus me dá dia após dia, que eu nem sei que aconteceu, querido. Existem milagres acontecendo na tua vida, na tua família agora, nesse momento que você nem sabia. Você está comigo? Preste atenção, não foi necessário chamar a esposa e o esposo e falar: ó, o problema aconteceu, a situação, o negócio está pegando, deixa eu te falar algo, vai dar tudo errado. Não foi necessário. Quando chamaram, a solução já estava posta. Quando chamaram o esposo, querido, a solução já estava posta. Para de alardar demais o problema, vai para o secreto. Para de alardar demais o problema, vai para o secreto. Vai trabalhar com o Senhor no secreto. Se ajoelha, busca, clama. É no secreto que Deus continua fazendo. Quem está comigo aqui em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Quando chamou o esposo, já era para mostrar um milagre. É assim que Deus vai fazer na sua vida, quem recebe em nome de Jesus. Deixa eu ser profeta de Deus sobre a tua vida. Existem milagres que vão chegar na tua história, em nome de Jesus. Você não sabe, mas Deus já está trabalhando ao seu favor. Quem concorda comigo em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. E é muito interessante nesse texto, que Maria vira para alguns serventes e fala assim: o que ele pedir, faz. Existiam pessoas ali que estavam fazendo o papel de servente. Sabe qual que é o meu papel nessa noite aqui, ó? Guilherme, o meu papel nessa noite é exatamente esse. É o de servente, para segurar o vaso e encher de água. Esse é o meu papel nessa noite. Eu estou aqui segurando a talha, enchendo ela de água. Quem vai transformar você da água para o vinho é Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quem vai transformar você da água para o vinho é Jesus, querido. O meu papel, o nosso papel como ministros vai ser o de segurar o vaso, de estar atento às palavras de Jesus. Quando Ele falar, segura, enche de água, vai para a direita, vai para a esquerda, nós estamos indo. Porque o papel de transformar vidas continua sendo de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus está falando com você aqui. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, querido. Existem pessoas que Deus trouxe aqui para te dizer: não é porque eu sou bom, não é porque o ministério de louvor é bom, não é por causa da placa Lagoinha, é porque Jesus te trouxe para dizer que Ele continua transformando água em vinho, e você será uma prova viva disso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Preste atenção, olha só o que diz em Colossenses 3, 23, 24, não precisa abrir. Olha o que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor, que é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Você pode dizer um glória a Deus, querido? Faz, continua trabalhando no secreto. Talvez as pessoas não estão vendo o seu trabalhar no secreto, mas Deus continua usando aquelas pessoas que estão no anonimato para ajudá-lo a transformar água em vinho, para carregar a talha, para encher de água. Você está me entendendo em nome de Jesus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Você pode estar no anonimato, mas o céu te vê. Mas o céu te vê, irmão. O céu continua te vendo. Está ligado? Está comigo? Em nome de Jesus, continua servindo, continua fazendo, continua atento às palavras do Senhor. Pega a talha, enche de água. É tempo de você começar a encher vasos.
É tempo de você começar a pegar atalhos, é tempo de você começar a trazer pessoas para perto, é tempo de você começar a falar de Jesus, e Jesus vai se incumbir de transformar essa água em vinho. Eu sou resultado disso, irmão. Jesus transformou a minha vida da água por vinho. É Ele quem faz, querido. Eu sempre digo aqui, as pessoas podem fugir dos nossos conselhos, mas não fogem das nossas orações. Está comigo em nome de Jesus? Segunda lição que eu aprendo: Ele trabalha em secreto, e você também precisa aprender a trabalhar em secreto. Amém? Não precisa expor demais não, só vai trabalhar, só escuta a voz do mestre. Amém? Terceira lição que eu aprendo aqui, vai comigo no texto, João 2, versículo 9, diz o seguinte, o versículo 9, João 2, versículo 9, e eu já estou quase encerrando por causa do nosso horário. Diz o seguinte: logo que o mestre Sala provou, a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Está comigo aqui? Está ligado aqui? Preste atenção em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu aprendo nesse texto: Jesus, ele sempre vai confundir a lógica humana. Jesus sempre vai confundir a lógica do mundo, a lógica humana. Jesus é especialista em fazer isso. Mas para casar primeiro precisa ter uma casa, porque isso que não é um casamento, não vai dar certo. Porque para casar primeiro precisa ter um concurso, senão não vai dar certo. Porque se não tiver tal coisa, e o mundo está assim, tentando nos mostrar, tentando ditar regras para a gente, mas sabe o que precisa num ambiente para ser transformado? Só de Jesus. Essa é a lógica dos céus. Essa é a lógica que me confunde, te confunde, é a lógica que confunde o mundo. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Sabe qual que é a matéria-prima? Continua sendo Jesus. A matéria-prima para alguma coisa dar certo continua sendo Jesus. Aquele mestre Sala chega e fala assim: deixa eu falar com você, esposo. O que está acontecendo aqui? Mas todo mundo coloca o vinho bom primeiro, e você colocou o vinho bom por último. O que está acontecendo aqui? Confuso. Deixa eu ser profeta de Deus sobre a tua vida. Levanta a mão assim, ó. Eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua história, que vai ter muito mestre Sala se confundindo com o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ter muito mestre Sala, muita gente que fala demais, confundindo com o que Deus vai fazer na tua vida. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Ele muda a realidade, irmão. Esse é o nosso Jesus. Ele muda a realidade e traz à tona a verdade. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. No ambiente que Jesus está, as coisas podem até acabar. Vou repetir: no ambiente que Jesus está, as coisas podem até acabar, mas não deixam de existir. Vou repetir para você entender. No ambiente que Jesus está, as coisas podem até acabar, mas não deixam de existir, porque Deus, o nosso Senhor, é aquele que traz à existência o que não existe. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Pega isso. Talvez está falando que acabou sobre a tua história, talvez está falando que o seu casamento não vai dar certo, talvez estão falando que a sua história não tem mais jeito, mas Jesus traz a realidade, a verdade, e coloca dentro da realidade. A verdade é que é meu filho amado, é menina dos meus olhos, eu cuido, eu venho a prover. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Esse é o nosso Deus, irmão. Descansa o teu coração. Deus trouxe pessoas aqui para dizer: eu vou transformar. Pode ter acabado, mas eu vou trazer a existência. Pode ter acabado, mas eu vou trazer a existência. Em nome de Jesus, saia daqui nessa noite com essa palavra no teu espírito. Pode ter acabado, mas o Senhor é especialista em trazer à existência o que não existia mais. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Versículo
de João 14:6, não precisa abrir. Diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Jesus é essa verdade que eu e você precisamos, irmão. Jesus é a verdade que muda histórias. Jesus é a verdade que traz um novo patamar para a realidade. É Ele que coloca uma vida abundante em nós. É Ele que transforma a realidade da nossa história numa verdade absoluta dos céus. Se coloque de pé no teu lugar em nome de Jesus. Vou te falar a verdade. A verdade é que Ele continua assentado no trono de glória, governando sobre tudo e sobre todos. A minha oração nessa noite é que essa palavra encontre guarita, encontre lugar, encontre morada no teu coração. A minha oração nessa noite é que essa palavra mude a tua história e traga a verdade dos céus, a realidade que eu não sei que você está vivendo nessa noite. A minha oração ao Senhor nessa noite é que a verdade faça morada em você. E a verdade tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção,